E assim vamos continuando a análise de cada questão, e eu espero que vocês estejam gostando desse método, sempre atentos aí a cada detalhe que possa ser apresentado para vocês. Nessa questão aqui também, a VUNESP está perguntando para o candidato a respeito da atribuição do escrivão. E a alternativa A diz que cabe ao escrivão realizar avaliações, tá? Então a gente está vendo aqui que cabe ao escrivão efetuar avaliações. Quando, na verdade, quem vai fazer a avaliação é o oficial de justiça, tá? Então, as avaliações são feitas pelos oficiais de justiça. Proposta de autocomposição. O que é a autocomposição? Que as partes cheguem em um acordo. A proposta de autocomposição, que é novidade do Código de Processo Civil, que inclusive tem uma audiência para tanto, que é a audiência de conciliação, ela não é certificada pelo escrivão, também é certificada pelo oficial de justiça, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Então, quando o oficial de justiça vai realizar uma citação, uma intimação, por exemplo, ele pergunta se a parte tem interesse no acordo e anota no mandado, né? Então, isso não é tarefa do escrivão. Manter sob sua guarda e responsabilidade bens penhorados, né? Na verdade, isso daqui vai para um depósito, então não fica sob a guarda do escrivão, bens penhorados. E auxiliar na manutenção da ordem. Manutenção da ordem é atribuição do oficial de justiça e comparecer à audiência e não podendo designar um substituto. Essa é a atribuição do escrivão. Vejam que aqui não há muito que ser explicado, é uma situação de memorização. Cabe aqui a vocês criarem, por exemplo, uma tabela, um quadro resumo, separando o que é atribuição de um e o que é atribuição do outro. É bem simples, né, de se estabelecer, mas é importante que vocês percebam que isso é cobrado em prova, tá certo? Então, eu deixo aqui também os artigos que tratam do assunto, né? Tem o 55 e a sequência, para que vocês possam, nesse sentido, destrincharem melhor como é que está previsto no Código de Processo Civil. Aqui vamos lá. De acordo com as regras estabelecidas no novo Código de Processo Civil, no impedimento do escrivão, ou seja, ele não pode atuar, ou o chefe de secretaria, o juiz vai convocar um substituto. Observem o seguinte, ó, deixa eu destacar aqui para vocês. Nessa questão aqui, ele está perguntando qual que é a incorreta, né? Então, já fiquem atentos a isso. Então, no impedimento do escrivão, o juiz vai nomear um substituto. E não o havendo, vai nomear uma pessoa idônea para a prática do ato. Isso está correto, isso é perfeito, né? Só que como a questão que é incorreta, a gente anula essa alternativa. Então, ela fica errada por conta do gabarito. Cabe ao escrivão manter sob sua guarda e responsabilidade os autos processuais. Isso sim é atribuição do escrivão, só que fica errado por conta do gabarito aqui, né? Cabe ao oficial de justiça certificar em mandado a proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Isso também está certo. O escrivão ou chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil, né, para que haja uma indenização no caso de uma atitude indevida ou do escrivão ou do oficial de justiça, e regressivamente, ou seja, primeiro você responsabiliza o Estado, né, o Estado tem que pagar por conta de um ato temerário aí desses servidores, e depois o Estado vai cobrar do seu servidor, né? Quando com justo motivo, olha que interessante, né? Se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz, ou seja, quando na verdade a lei fala sem justo motivo. Ou seja, eles se recusam a fazer algo quando não tem uma justificativa. E isso pode ocasionar um prejuízo para o autor e para o réu. Então, imagina, precisa se expedir uma certidão e o escrivão não quer expedir a certidão porque ele não quer, não gostou da pessoa, e essa pessoa é prejudicada. Às vezes, numa compra e venda de um imóvel, que o tempo foi ultrapassado, e aí ela vai processar o Estado, porque o Estado não agiu conforme a determinação. E o Estado, consequentemente, vai processar esse escrivão. Mas notem, quando não tem justo motivo a essa penalidade. Com justo motivo, aí eles têm, logicamente, a escusa, né? Então, como ele quer incorreta, essa está me parecendo incorreta, né? Vamos só verificar aí. O escrivão, ou o chefe de secretaria, e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente
quando praticarem ato nulo com dolo ou com culpa. Aqui sim, né? Essa aqui também está correta, só que fica errado. O que é isso, na verdade, né? O que seria essa responsabilidade civil regressiva? Como eu mencionei anteriormente, é uma questão de indenização por terem praticado um ato indevido. Aí aqui ele fala um ato nulo, né? O que seria esse ato nulo? É um ato que não vale, é um ato que é indevido, é como se um oficial de justiça fosse realizar uma citação e ele não encontrasse, mas ele certificasse, ó, eu encontrei, a pessoa assinou aqui. Então ele inventou, né? Ele, por algum motivo, ele inventou que a pessoa foi citada, seja com dolo é a intenção, no exemplo que eu dei ele foi intencional, ou com culpa, né? O culpa não teve intenção, mas foi negligente, foi imprudente, agiu de maneira sem perícia, né? E aí trouxe um prejuízo para o autor ou para o réu, né? Então aqui isso aqui está certo, né? A única que é errada é a D, por conta desse detalhe, que agora vocês sabem muito bem. Continuando, agora a respeito dos atos processuais. Atos são etapas que ocorrem durante o processo. O direito de consultar os autos que estão em segredo, né, de justiça é restrito, né? Somente partes, procuradores. E o terceiro que demonstra interesse jurídico. Na verdade, não, né? O terceiro, ele não tem direito à consulta. O terceiro só pode pedir uma certidão. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Mediante autorização do juiz. Então, a 1 está errada. Aí, o que a gente já faz aqui, ó? A A já está errada e a D já está errada, né? Então, a gente já tira da nossa frente. O pedido de desistência da ação produz efeitos imediatos de extinção de direitos. Na verdade, não. Quando o autor pede a desistência da ação, depende da homologação judicial, né? Então, não é imediato, né? O problema está aqui, no imediato. Então, aqui a 2 já está errada, né? Então, já sobra para a gente a alternativa C. Mas vamos verificar C? Os atos processuais não dependem, né, de forma determinada, ou seja, os atos são informais, eles não têm forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, perfeito. Sendo defeso, o que é defeso? Proibido, não pode lançar cotas marginais e interlineares, né? O que são cotas, professor? São manifestações, né? Então é como se, o que eu estou fazendo aqui é como se fossem cotas, né? Eu estou fazendo algumas observações. Imaginem isso num processo físico, né? O autor fazendo observação na anotação do réu e vice-versa. Fica legal? Não, né? Porque aqui a gente está fazendo um estudo. Mas imagine um juiz lendo esses apontamentos. Isso fica ruim. Então, por isso que a lei diz, é proibido, né? Em defesa é proibido lançar essas cotas marginais, né? Porque é a margem, e interlineares é porque é entre as linhas, né? E, inclusive, é bom que vocês saibam que o infrator vai ter que pagar uma multa de meio salário mínimo. Então, de fato, a resposta é a C, né, que somente a 3 está correta. Continuando aí nos atos processuais. Os atos dependem de forma determinada. Na verdade, os atos independem, né? Eles não precisam ter uma forma determinada, salvo quando a lei exigir. Aqui está dizendo quando a lei dispensar, considerando-se válidos, o que realizados de outro modo, ele preencham a finalidade essencial. Isso aqui está certo, né? O único erro é que aqui a questão inverteu, né? Eles independem, e aí salvo quando a lei exigir e não dispensar. Então, a 1 está errada. Os atos processuais serão públicos, isso mesmo, né? Princípio da publicidade, o acesso aos autos, né? Só que isso não é amplo. Existem casos que são sigilosos, né? Então, tramitam em segredo de justiça. A arbitragem. A arbitragem é uma das exceções, né? Então, isso aqui está certo. Arbitragem, processos de família, né? Quando for divórcio, pensão alimentícia, guarda, filiação, esses processos tramitam, né? Caso tenha interesse público ou social, também aqueles que envolvam a honra e a intimidade, né? Também são casos que estão em segredo de justiça. O direito de consultar os autos que estão em segredo de justiça e de pedir certidões é restrito às partes e seus procuradores. E o terceiro, olha o problema, né? O terceiro, ele pode consultar? Não, né? O terceiro só pode pedir certidão, né? Então, a 3 também está errada. Fiquem atentos a esse detalhe. As bancas gostam de confundir. Então, o que eu faço, professor? Esquematiza, né? Coloca consulta, partes e procuradores. Certidão, segredo de justiça, é claro, né? Esse é o foco.
partes e procuradores, é claro, e o terceiro, então tem mais uma opção, né? Certidão. Mas aí você coloca uma observação. Certidão mediante autorização judicial. E para fechar, versando o processo a respeito de direitos que admitam autocomposição, ou seja, que as partes possam chegar a um acordo, é lícito, é permitido que as partes que são capazes estabelecerem mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa, ou seja, autor e réu vão sentar e eles vão estabelecer mudanças na lei, na regra, né? Então, para eles, vai ser criado um processo específico, se eles quiserem, né? Se eles tiverem essa boa vontade sobre os seus ônus, né? os seus deveres, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante do processo. Isso aqui é uma novidade, isso aqui está 100% certo. A possibilidade aí do legislador em permitir que autor e réu criem regras processuais. Então, aqui, deixa eu guardar, né? A 2 e a 4. Vamos procurar aqui, ó, já bateu 2 e 4. C de correto, né? É isso que você busca o que está correto. Então, nós temos aqui a alternativa C. Aqui também, pessoal, eu faço uma sugestão. De repente, né? Como o professor está gravando a aula, vocês não estão fazendo, talvez, na mesma velocidade que eu faço. Então, de repente, você pausa e aí você faz uma leitura com calma, chega a algumas conclusões e depois você corrige junto comigo, né? Então, a estrutura EAD, ela permite que você domine a aula, né? Que você coloque a velocidade e o tempo que você mais precisa, seja para avançar naquilo que você já domina, né? Então você pode colocar uma velocidade mais rápida ou até mesmo pular, seja para voltar ou até mesmo pausar. Então aproveitem dessas ferramentas para que o curso tenha aí um melhor aproveitamento para todos vocês, tá bom? Continuando, né, a respeito da forma e dos atos processuais. O direito de consultar os autos que tramitam em segredo e de pedir certidões é restrito somente aos advogados, pois eles é que possuem a capacidade de pleitear em juízo. Sim, os advogados possuem a capacidade postulatória, mas existem atos que não dependem só do advogado, como, por exemplo, consultar os autos e também pedir certidão, né? Então, aqui tem vários erros, né? Então, aqui, a consulta dos autos pode ser pelas partes e procuradores, e pedir certidão, partes, procuradores e terceiro interessado. Isso porque tramita em segredo de justiça, tá? Fiquem atentos, que é uma questão que misturou muitas coisas aí. De comum acordo, as partes podem fixar o calendário para a prática dos atos quando for o caso, que a gente acabou de ver isso daqui, é a nova regra lá prevista no 190 e 191 do Código de Processo Civil, tá certo? É possível lançar cotas marginais interlineares. Não, não é possível, é proibido. E aqui ele diz que o juiz vai mandar arriscar quando não autorizar. Não, o juiz não pode nem autorizar, é proibido. Impor multa, que tem que impor, não é de mas sim de meio salário mínimo, né? Então, alternativa C, errada. Os atos ordinatórios, como juntada e vista obrigatórias, independem de despacho, ou seja, não precisam de autorização judicial e devem ser revistos pelo juiz, ou seja, a questão está colocando que o juiz vai revisar, quando na verdade eles serão revistos se forem necessários, tá? Então, o que é ato ordinatório, professor? É ato simples, é ato, como ele está mencionando, juntada, é receber uma petição e anexar os autos, chamar o autor e o réu para verem o que está acontecendo nos autos. Então, são coisas simples, é para dar andamento ao processo. Por isso que não precisa de autorização do juiz, já está autorizado. E o juiz não tem que ficar olhando isso daí. O juiz só vai olhar se acontecer algo de errado, né? Se houver ali um equívoco por parte do servidor. Tá? Então, ato ordinatório não precisa de autorização e só serão revistos se forem necessários. Tá? Então, tem alguns errinhos aqui. E o documento em língua estrangeira poderá ser juntado aos autos, sim, né? Mas não precisa de tradução em língua portuguesa. Na verdade, a gente tira o in, né? Mais uma palavra-chave, né? Depende e independe. O examinador adora essa palavra, né? Então, documento em língua estrangeira não precisa ser traduzido para ser aceito, me perdoem,
ele precisa ser traduzido em língua portuguesa, no caso, ou via tradutor juramentado, ou via diplomática ou autoridade central. Então, o documento, me perdoem aí, ele só será aceito nessas condições. Então, ele pode ser aceito, mas desde que seja traduzido, tá certo? Então, aqui nós fechamos com a alternativa B, né? B de boa, né? B de bom, B de tá tudo bonito, né? Vocês estão acertando, vocês estão felizes, é assim que vocês ficam quando vocês acertam. Vocês ficam de bem com a vida, é assim que o aluno fica, né? B de bora passar, é tudo isso que vocês querem. E assim, pessoal, nós encerramos esse primeiro bloco para que aí vocês possam se organizar melhor no estudo de vocês, tá? Então, daqui a pouco a gente já continua com os estudos e eu vejo vocês na sequência.